Pois é, eu vou trazer uma outra parte da notícia, porque a prisão de Daniel Vorcaro, que aconteceu hoje, depois da ordem, né? A determinação de André Mendonça, o ministro da Suprema Corte, foi cumprida pela Polícia Federal. E isso reacendeu as expectativas de uma delação premiada, que poderia atingir em cheio várias autoridades da República. Em janeiro, quando a situação ainda era considerada mais tranquila para Vorcaro, a defesa do banqueiro debateu uma oferta de delação. Essa possibilidade causa medo em vários nomes poderosos de Brasília. Políticos já afirmaram publicamente que, se Vorcaro abrir a boca, metade da República cai. Começar com o Mota, perdão. Mota, autoridades temem delação de Vorcaro após nova prisão. Pois bem, acho que foi anteontem, nós trouxemos inclusive uma aspas de presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que disse justamente isso que eu mencionei há pouco. Se muita gente estaria comprometida ou teria algum tipo de envolvimento com Daniel Vorcaro. E uma vez que a delação fosse fechada, aí sim ele poderia dar com a língua nos dentes e entregar muitas pessoas. Enfim, com uma delação no horizonte, o que a gente pode prever? Nada, Caniato. Qualquer previsão hoje é muito arriscada. Agora, eu fico me perguntando até que ponto, e isso é uma dúvida legítima mesmo, não é ironia, não. Até que ponto delação ainda vale para alguma coisa, a partir do momento em que as delações podem ser anuladas sem que a gente entenda muito bem qual é o critério. Então, eu não sei se, tirando a questão do escândalo, né, isso eu acho que ainda afeta algumas pessoas, porque há pessoas no país que ainda tentam manter uma fachada de honestidade, de pessoa séria, mesmo fazendo coisas por trás. Então, para essas pessoas, pode ser um prejuízo muito maior ter a sua vida exposta do que a possibilidade remota de virem a sofrer alguma punição de caráter penal. E dizem que se o banqueiro falar o que sabe, né, se ele der os detalhes dos seus negócios, metade da República vem abaixo. O problema é que metade é essa, né? Ninguém sabe, todo mundo que acha que é a outra metade, não é a metade onde ele está. E eu acho que se metade da República tem que vir abaixo, esse é um ano bom para isso acontecer, né? Porque afinal nós temos eleições, dá para a gente aproveitar as eleições e colocar essa metade da República que virá abaixo. E talvez esteja mesmo na hora de renovar a metade dessa República, porque é uma República que está muito a dever ao cidadão, uma República que nasceu de um golpe de Estado e que vem pulando de crise em crise. Basta dar uma lida rápida na história do Brasil. O que eu acho que a gente pode dizer com certeza é que tudo indica que esse banqueiro foi longe demais na sua ousadia. Ele aparentemente teria tentado comprar a tudo e a todos. Agora, que consequências ele vai sofrer realmente no final, a gente tem que aguardar para saber. Pois é, são bons exercícios que vêm sendo feitos pelos nossos comentaristas, mas se você que nos acompanha puder, vote na enquete do dia que a gente trata justamente disso. Com a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, determinada por André Mendonça, o que você acha que vai acontecer? Nós listamos 4 possibilidades. A gente gostaria que você se manifestasse. Ao final do programa, a gente traz aqui as respostas, os posicionamentos mais votados. Agora você, Dávila, antes do Dávila trazer a reflexão dele, eu preciso dividir a rede. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. A gente segue aqui nas outras plataformas com os nossos comentaristas. Você, Dávila, há uma grande chance do banqueiro fechar uma delação premiada e colocar a boca no trombone, ou há outras opções antes? Caniato, a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, precisa ser destrinchada com certo cuidado, porque ela dá uma boa pista do que pode acontecer com essa queda da metade da República, como ele mesmo falou. Porque se ele está dizendo isso, pode até ser que vai perder alguns membros do PL nessa história,
Mas tem peixe muito mais graúdo que vai aparecer. Por isso que ele estava com aquele ar até meio sereno. Falou, olha, pode acontecer que se tiver delação vai cair metade da República. Quase como se ele sabe que vai perder alguns dedos, mas não perde a mão. Mas que alguns poderes vão chacoalhar e muito grave. Por isso, eu tenho a impressão que ele ou alguém do seu entorno já sabe mais ou menos que tipo de conteúdo pode vir à tona com as revelações. E vem mostrando, de pouquinho em pouquinho, que ele pode ter razão. Pois é, e ele não usou a palavra república à toa. Porque se o receio dele fosse com deputados e senadores, ele diria, vai cair metade do Congresso. Mas não, ele usou a palavra república. Então, podemos compreender exatamente do que se trata. E aí também é preciso olhar para a troca de relatoria, né? Um relator tomava algumas decisões, o outro relator acaba adotando outras posturas. A gente vai aguardar o avanço dessas investigações. Daqui a pouco a rede chega, mas eu vou passar para o Bruno Musa também trazer as suas impressões e o que é possível imaginar com uma delação premiada fechada. Há quem entenda que tanta gente seria implicada em um processo como esse, Musa, que no meio do processo haveria muitas reflexões por parte de Daniel Vorcaro e ele poderia inclusive ser convencido por advogados a pegar um outro caminho que não o da delação premiada. Afinal, tantos erros podem ser cometidos ao longo do processo, né? Lá na frente alguma coisa pode ser revertida, por que não? Bom, a gente está vendo que qualquer coisa no Brasil pode ser revertida, independente se isso é legal ou não. Nós estamos vendo, por exemplo, o esvaziamento do relator do processo, o André Mendonça, com outras relatorias que vão sendo criadas, puxadas para outros ministros que acabam anulando determinadas ações por quem tem a legitimidade para fazer isso, por exemplo, a quebra do sigilo. Então, no Brasil nós temos sempre a sensação de que estamos pisando em um terreno desconhecido e que tudo, absolutamente tudo pode mudar. Ah, mas a legislação não permite, e daí? Ah, mas isso aqui está escrito na Constituição que só pode ser feito de tal forma, e daí? Ah, qual é a punição de quem não faz isso? Quais caminhos e quantos caminhos nós conseguimos ver ao longo dos últimos tempos que detentores do poder conseguem seguir para mudar as regras e definir as suas próprias regras porque lhes interessa. Porque tem muito mais interesse para eles, para o poder, e não para a população, que assistimos atônitos com relação a isso, e lembre-se sempre, somos obrigados a financiar. Ai de você se questionar esse tipo de financiamento. Ai de você. Então, o que eu acho é que essa turma que se organizava nessas festas e eram muito amigas, entre aspas, deixa de ser amiga do dia para a noite. E nós estamos vendo, ao menos no meu entender, um conhecimento leigo rapidamente, só deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos agora aqui em Os Pingos nos Is, os nossos comentaristas fazem análises e reflexões sobre a possibilidade de Daniel Vorcaro fechar uma delação premiada. E segundo informações, meio mundo em Brasília estaria com uma pulga atrás da orelha com essa possibilidade. E o Musa entra na parte final do seu comentário. Vai lá, Musa, à vontade. Exato. Meu ponto é que a delação dele, as amizades, elas acabam do dia para a noite e me parece que os detentores desse poder começam a entrar em choque. Seja o STF com o Senado, com o Legislativo no geral, com uma CPMI e, inclusive, entre os próprios ministros do STF, uma vez que essas relatorias vão sendo criadas e puxando para si a responsabilidade nas mudanças das regras. Pois é, deixa eu passar também para o Mota, trazer as reflexões e análises a partir dessas muitas possibilidades. E eu pude acompanhar algumas manifestações nas redes sociais, Mota, quando se fala em delação. Poxa, o Vorcaro vai colocar a boca no trombone, vai entregar todo mundo. Nossa, já surgiram informações de nomes que foram citados ou conversas que teriam sido monitoradas no WhatsApp dele, né, com aqueles celulares que foram apreendidos. E aí levantam 1000 possibilidades, né? Mas quem entende o seguinte, que o caminho seria mais ou menos algo parecido com o que a gente já viu no passado. Não, ele vai ser julgado, vai ser condenado, mas talvez ao longo do processo identifiquem que alguma coisa foi feita fora do prazo.
um monitoramento de uma conversa foi feita sem autorização judicial, sei lá. E aí, lá na frente, identificam que o procedimento foi adotado, teria sido ilegal. E aí, o castelo de cartas acaba caindo e o processo todo é anulado. Parece que eu estou falando uma ficção, né? Um filme, um seriado. Mas não, isso já aconteceu. Então não dá para falar, não, isso é impossível. Se já aconteceu uma vez, poderia acontecer uma segunda vez, não? Vai acontecer uma segunda vez, Canhoto. Não poderia. Isso é certeza absoluta. Se no Brasil tivesse aquele site de aposta dos Estados Unidos em que você aposta em tudo, com certeza já teria sido aberta uma aposta como essa. Aliás, talvez até seja, porque esses sites americanos, eles têm uma seção dedicada ao exterior, e lá tem política brasileira, você pode apostar em quem serão os candidatos. Eu não duvido nada que esteja lá já aberta uma aposta sobre a impunidade dos atores do Banco Master. Eu acho que a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas pelo que a gente já viu, pelas notícias que surgiram no dia de hoje, o que ficou claro? Ali nesse escândalo do Banco Master tinha sido criado, eu vou usar aqui uma expressão que foi muito usada no Brasil nos últimos anos, um verdadeiro gabinete do ódio. Era isso, um gabinete do ódio privatizado. Um gabinete do ódio dedicado a atacar, difamar e eliminar adversários. Ou então, Canhoto, outra expressão que foi muito usada, inclusive em investigações e processos, uma verdadeira milícia digital, não é isso? Com muito dinheiro, conseguindo senhas pelas informações até de sistemas do FBI. Veja você, isso aí vai gerar uma investigação internacional. Agora, gabinete do ódio, milícia digital, mas quem oferece perigo à democracia são as tias do Zap. Essas são um perigo. Nesse escândalo, nas notícias de hoje, a gente viu aí tentativa de intimidar através de violência jornalistas. Usar a violência para intimidar alguns e usar muito dinheiro para comprar os outros. Ah, mas o perigo para o Estado de Direito é o tiozão do churrasco, que bota a camiseta dele verde e amarela e vai para a rua. É uma vergonha. E para completar isso tudo, toda essa organização que tinha gabinete do ódio e milícia digital tinha vínculos diretos e mais ou menos diretos, vínculos contratuais, com um monte de gente do Estado que são justamente as pessoas que se colocam como defensores da democracia, do Estado de Direito e vivem denunciando gabinetes do ódio e milícias digitais. Pois é, daqui a pouco o nosso repórter, inclusive, trará as informações relacionadas a essa outra atuação do Banco Master, né? Os núcleos que eram formados e determinados por Daniel Vorcaro, e tinha um em especial que tinha essa responsabilidade de ameaçar, pressionar jornalistas e também obstruir investigações. Que outro aspecto você gostaria de destacar aqui, hein, Dávila? Lembrando que essa é uma investigação que ocorre em várias frentes, né? Justiça, Polícia Federal, órgãos de controle, Banco Central, Legislativo deve avançar também com essas investigações, ou seja, cada um puxa para si os holofotes e, de alguma maneira, os benefícios de você estar na mídia dizendo, olha, estamos avançando com essa investigação, é preciso descobrir isso, mas aquilo outro, tais pessoas vão ser chamadas. Corre-se um risco de avançar com muitas investigações, mas não chegar naquilo que é realmente importante, hein, Dávila? É verdade, Canhoto. E uma pergunta que realmente intriga a cada dia que passa essas revelações assustadoras do Banco Master é por que, quando esse caso começou a ser investigado no Supremo pelo ministro Dias Toffoli, ele foi colocado sob sigilo? Por quê? Cada dia que passa, esse escândalo é mais escabroso, mostra como a República está contaminada, que pode cair metade da República, como o presidente do PL disse,
que esse caso estava sob sigilo. Imagine se não tivesse acontecido nada. O que ia acontecer? Ia ser varrido para debaixo do tapete. Este é um episódio que entristece um país que já teve, no passado, instituições confiáveis.